Olá pessoal, vamos estudar um pouquinho as soluções. Soluções, como já dissemos, são misturas homogêneas, né? Onde as partículas têm tamanho menor do que 1 nanômetro, né? Assim? E as principais soluções que estudaremos serão as soluções líquidas, né? Muito bem. Então, imaginemos que eu tenha 100 gramas de água a 20 graus Celsius, tudo bem? Então, quando nós vamos estudar essas soluções, para estudarmos essas soluções, nós fixaremos uma quantidade do solvente. No nosso caso, nós vamos fixar em 100 gramas. Você vai poder encontrar exercícios, eventualmente, com 1000 gramas, né? Lembrando que a densidade da água é 1 grama é 1 mililitro. Tranquilo? Bom, então, mais comum é encontrarmos 100 gramas de água nos exercícios. Então, vamos lá. Se você colocar 30 gramas de cloreto de potássio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, dissolve tudo. Então você agita, todo o soluto dissolve no solvente, né? O KCl seria o soluto, o disperso, a água seria o solvente, o dispersante, e nós teremos aqui então uma mistura homogênea. Dissolve todo e mais um pouco. Você consegue dissolver mais alguma coisa ainda, entendeu? Então, essa solução, onde você colocou uma determinada quantidade de soluto e você consegue dissolver mais um pouco, ela é chamada de solução insaturada. Agora, vamos aumentar um pouquinho. Vamos passar a 20 graus Celsius, tá? Nós vamos, manter a temperatura. Vamos colocar agora 34 gramas de cloreto de potássio. Muito bem. Então, você coloca lá, pesa direitinho, 34 gramas a 20 graus Celsius, 100 gramas de água. Dissolve tudo. E nada mais. Não dissolve mais nada. 100 gramas de água conseguem dissolver 34 gramas de cloreto de potássio e não dissolve nada mais. Então, nós dizemos que a solução ela é saturada. Agora, a 20 graus Celsius, 100 gramas de água. Você percebeu que a quantidade do solvente, do dispersante, né? O dispersante em misturas homogêneas líquidas, nós vamos passar a chamar de solvente. Então, água é um solvente. Se eu colocar 40 gramas de cloreto de potássio a 20 graus Celsius, o que é que vai acontecer? Vai dissolver 34 gramas, tá vendo? Que é a solubilidade do KCl. 6 gramas formam um precipitado. Esse precipitado nós chamamos de corpo de fundo. Alguns preferem chamar de corpo de chão. Corpo de fundo, corpo de chão. É a parte do soluto que não dissolve, né? Então, se nós percebemos aqui na experiência anterior que dissolvemos 34 gramas de KCl em 100 gramas de água, eu continuo dissolvendo 34 gramas de KCl em 100 gramas de água. E o restante forma corpo de fundo. Entendeu? Então, nós dizemos que a solubilidade do cloreto de potássio a 20 graus Celsius é 34 gramas. E essa solubilidade, ela pode variar em função de alguns aspectos, da natureza do soluto, da natureza do solvente e também
da temperatura, né? Então, se for substâncias gasosas, pode depender, a solubilidade também pode depender da pressão. Então, existem solutos que quando você aumenta a temperatura, a solubilidade em água, por exemplo, aumenta. Quando você diminui a temperatura, a solubilidade em água diminui. Outros solutos acontece o contrário. E nós não temos como prever a grosso modo, a não ser que façamos experiências, que tenhamos outras constantes físico-químicas para determinar. Mas, no ensino médio, nós não costumamos fazer esses cálculos. Bem, uma outra situação é a solução supersaturada, né? Você vai ouvir falar aí nos exercícios, principalmente, de solução supersaturada. O que é uma solução supersaturada? Imagine o seguinte: você pega uma solução saturada com um corpo de fundo a 20 graus. Então, você tem o soluto dissolvido, né, numa dada quantidade de solvente. Aí o que você faz? Você aquece, por exemplo, até 80 graus Celsius. O que aconteceu? Dissolveu tudo. Tá vendo? Ó, o soluto está todo dissolvido a 80 graus Celsius. O precipitado dissolve. O corpo de fundo dissolve. Aí você resfria lentamente. E o que você vai notar? Que o aspecto é homogêneo. O corpo de fundo, quando você resfria lentamente, não aparece corpo de fundo. Então, quando isso ocorre, nós dizemos que a solução ela é supersaturada. Ó, a solução supersaturada, ela contém uma quantidade maior de soluto dissolvido naquela temperatura, tá vendo? Por exemplo, aqui eu poderia pensar no cloreto de potássio, né? Ó, 34 gramas. Então, se aqui eu tenho 34 gramas, mais 6 gramas, 40. Então, 6 gramas, 34 gramas. Eu aqueço. Os 6 gramas dissolvem. E aí? Você resfria lentamente, os 6 gramas não aparecem aqui como copo de fundo. Por quê? Porque você resfriou lentamente. Uma perturbação mínima produz uma solução saturada com corpo de fundo, porque essa situação ela é bastante instável, né? Então, se você, por exemplo, trocar o becker de local, se você fizer uma mínima perturbação aqui no becker, o que vai acontecer? Os 6 gramas que estavam suspensos nele vão cair. Tá certo?